entendi. Arrependimento. Arrependimento. Sim. Porque arrependimento passa pelo reconhecimento de um erro. Né? Então, Sim. eu penso assim, é muito difícil você conduzir alguém ao arrependimento. Porque é difícil até nós mesmos reconhecer os nossos erros. Eu só posso arrepender depois do reconhecimento. Sim. Aí quando ele diz aqui, pregar o arrependimento. Isso aí é a mesma coisa que o testemunho? Conduzir alguém ao arrependimento? Sim, porque nós pregamos o arrependimento a partir da nossa submissão. Nós somos esse canal, ou seja, a primeira testemunha, o primeiro referencial desse arrependimento é a nossa própria vida. Quando João Batista pregava, ele pregava a partir da sua prática, da sua vida. Mas pregava o arrependimento de pecados. Sim. Tem duas mãos aqui, uma aqui e outra aqui. No caso, seria testemunhar de Jesus ou testemunho pessoal? Como é que você testemunha de Jesus sem passar por você? Sim, mas o versículo diz que ir por todo mundo para falar dele. Sim. Certo. Então seria um testemunho, testemunhar a respeito do que ele fez ou um testemunho pessoal. Primeiro, no que ele fez na nossa vida. No caso de Lucas, especificamente os primeiros discípulos, eles deveriam testemunhar a respeito do quê? Está aí no verso. Está aí no verso 47 e 48. 46, 47 e 48. O que está dizendo aí? Ressurreição de Cristo. Que mais? Arrependimento para remissão de pecados. Que mais? Em todas as nações. Em todas as nações. Dessas pessoas que... Então, passa pelo testemunho pessoal. Eu vi, Cristo ressuscitou. O caso de Paulo é o caso de João, por exemplo, capítulo 1. Né? O que João diz? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o que ele diz? Que isso nós somos testemunhas. Lá na primeira carta, nós somos testemunhas. Aquilo que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam, nossos ouvidos ouviram, a respeito do verbo da vida. Imagina João falando. Olha aí, moça, olha como está cheio de testemunhos. Abre lá, vai lá. Primeira carta de João, capítulo 1. É um relato, é um depoimento, vamos colocar assim. Depoimento. Quem achou pode ler, por favor. Do verso 1 ao 3. É a primeira carta. Primeira carta de João. Era desde o princípio, porque temos ouvido, porque temos visto com os nossos próprios olhos, porque contemplamos que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho. E vós anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Viram aí que é um relato testemunhal? Que os nossos olhos viram, que contemplamos, as nossas mãos apalparam. A vida se manifestou, verso 2, nós a vimos e delas damos testemunhos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Ou seja, João está dizendo, eu vi o Filho unigênito de Deus. Eu toquei nele. Eu vi a manifestação da glória de Deus. Então passa por essa questão pessoal. Quando a gente anuncia o Senhor Jesus, a gente anuncia isso. Esse Cristo ressurreto, eu encontrei com Ele. Eu tenho paz através dele. Ele está vivo. Essa é a mensagem. Cristo é vivo. É o Evangelho. Boas novas. No caso, para ser uma verdadeira testemunha, tem que conhecer, ter conhecimento com a pessoa, saber o que aconteceu. Porque não se pode trazer uma testemunha que não viu, que não conhece a pessoa, e seria testemunha falsa. Sim, serão ter um falso testemunho. Porque aí nós tem dois tipos de testemunho. Que vão ser o que vimos, que é aquele testemunho que Sim. pode testificar que viu, e o que ouviu. Sim. No caso, Ensinava o perigo aí do apostolado, né?
Exato. Os apóstolos foram justamente esses que testemunharam. Professor, Diga. aí entra mais uma vez a colocação da irmã. Na realidade, o que o senhor falou no instante aí, a questão da pregação. Por que a igreja hoje está omissa? Isso não tem. Eu acho que é justamente essa falta de testemunho pessoal. Porque quando eu vou pregar uma coisa, difundir uma coisa, se eu não estou vivendo aquilo ali, se o povo não está vendo Cristo na minha vida, contribui um pouco para esse negativamente. Infelizmente, contribui. Infelizmente, a gente tem um déficit. Quantas pessoas a gente tem? Eu ser crente, não é questão de ser crente, é pelo testemunho que certas pessoas dão. Sim. Pessoal, deixa eu falar uma coisa prática para vocês. Eu acho que o primeiro livro que está aqui com certeza ele tem aqui, A Natureza Missionária da Igreja. É de Johannes Blau. A Natureza Missionária da Igreja seria o livro que eu pediria que você lesse mesmo. A Natureza Missionária da Igreja. Qual é a editora? É da Ast. O autor, vou escrever aqui o sobrenome dele. Blau. Johannes com J. Johannes Blau. A Natureza Missionária da Igreja. Tem aí na biblioteca da Ast. Tá bom? ASTE. Ast. Foi muito bom para a gente esquentar os motores. Semana que vem a gente continua na nossa conversa.